Conhecendo tanto quanto tu conhece sobre o DNA e genética humana, como é que tu enxerga a questão do livre-arbítrio? A gente decide nossas emoções, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, ou já vem tudo programado? Isso até é uma questão que vai até para a filosofia, se a gente decide ou não, mas eu vou ficar mais no componente do aspecto genético e biológico, né? Dessa parte do determinismo genético. Eu acho que determinismo genético, ele só existe de maneira excepcional. Em casos de doenças genéticas que a gente chama de alta penetrância, ou seja, se a pessoa tem a variante genética, ela vai obrigatoriamente desenvolver a doença. São alguns exemplos. A acondroplasia, que é um tipo de específico de nanismo, né? Se a pessoa tem a variante genética, ela vai ter aquele fenótipo, né? Aquela condição. O que não é realidade para quase a totalidade das outras doenças e comportamentos humanos, né? Mas não que todas as doenças e comportamentos humanos não sejam influenciados também pela biologia, né? E isso é um ponto bem interessante. Como a gente pode definir se algo é ou não influenciado pela genética, ou se é mais ou menos influenciado pela genética do que pelo social? Uhum. Foi aí que surgiram estudos com gêmeos. Como que você faz? Você compara gêmeos idênticos, que são aqueles gêmeos monozigóticos, né? Aqueles gêmeos que são iguaizinhos, né? E os gêmeos dizigóticos, que são os gêmeos não idênticos. Uhum. Né? Acho que todos nós já conhecemos tanto um caso quanto o outro. Né? Na escola sempre tem um ou outro desses casos. E você tenta medir, às vezes de maneira até quantitativa, por exemplo, a altura, o quanto que esses dois, que são os idênticos, são parecidos e o quanto que esses outros não são parecidos. Né? Por que isso? Porque os idênticos têm 100% do DNA igual. Os não idênticos têm, mais ou menos ali, 50% do DNA. Então você consegue calcular o quanto é genético e o quanto é por outras razões. Né? Do ambiente. Justamente pela diferença. Uhum. Se você quiser deixar até mais interessante, você compara com irmãos que não são gêmeos, óbvios, né? E que não compartilharam o útero naquele mesmo momento. Daí você consegue até estimar quanto que é genético, quanto que é do desenvolvimento do útero e o quanto é ambiental. Ou até comparar esses dois gêmeos com uma pessoa da mesma idade, da mesma classe social, etc., mas aleatória, de fora desse contexto, Uhum. para ver realmente quanto que fala. E, assim, existe um componente genético para quase tudo, né? Então, a felicidade tem um componente genético. O quanto as pessoas tendem a ser mais ou menos felizes é muito influenciado pelos genes, por exemplo. Então, a gente está programado a ser de um jeito. Até certo ponto, né? Então, assim, a felicidade tem um componente ali, varia até em função do gênero, homem, mulher, né? Varia, mas pode variar de 20% a 40% componente genético. De 80% a 60% são condições ambientais, por exemplo. Né? Mas a gente percebe aspectos genéticos em muita coisa. Né? Então, até, por exemplo, em habilidades sociais, em habilidades acadêmicas, o quanto a pessoa vai estudar, quando que ela tende a perder a virgindade. Tem isso também? Tem isso. Tem estudos que mostram, com esses comparativos entre gêmeos, que gêmeos idênticos tendem a perder a virgindade muito mais próximo, numa idade muito mais próxima do que gêmeos dizigóticos, gêmeos diferentes. Uhum. Mas isso aí é genético ou é ambiental? Porque então, pode estar... o ambiente, teoricamente seria o mesmo, né? Eles são os dois gêmeos na mesma casa, no mesmo momento de vida, né? Tem estudos, por exemplo, que falam até... Olha que coisa curiosa, assim. Que existe um componente genético em quantas vezes você foi assaltado. Como eu assim? até brinco com meu irmão, porque eu fui assaltado muito mais vezes que ele. E por quê? Porque eu saía muito mais na rua que ele. Né? Então tem um componente genético que te faz sair mais à rua. Procura mais o ar livre. Procura mais sair, procura mais o ar livre. Entendi. Tem pessoas que gostam mais de ficar em casa. Meu irmão gosta muito mais de ficar em casa. Né?
Claro que eu não estou falando que isso é determinista. O bairro que você mora vai influenciar muito mais a chance de você ser assaltado, por exemplo, do que a genética. Mas que existe, em algum nível, um componente genético influenciando isso, existe. Isso é interessante. E problemas, depressão, ansiedade, a saúde mental, ela também vem muito da genética? Com certeza. Em diferentes níveis. Então, por exemplo, uma das condições que tem um componente genético alto é a bipolaridade. A depressão também tem um componente bem importante, mas a bipolaridade, a esquizofrenia, tem componentes genéticos super altos, né? E a gente percebe isso mesmo em história familiar, nesses estudos de gêmeos também, por exemplo, né? Agora, tem outras condições menos, né? Depende um pouco, né? Mas algumas condições de ansiedade, principalmente quando não é um transtorno ansioso mais forte e tal, às vezes pode ter mais relação com o hábito de vida da pessoa, né? Então, se a pessoa tem uma vida mais tranquila, uma vida mais estressada, né? Na praia, no interior ou na cidade, né? Então, mas com certeza, a parte de doenças, assim, psiquiátricas, né? Essas condições mentais, tem um componente genético importante. E aí,